E aí, pessoal, questão de número 49 do capítulo 4 do volume 1 de Fundamentos de Física do Halliday, diz o seguinte: os esquiadores experientes costumam dar um pequeno salto antes de chegar a uma encosta. Considere um salto no qual a velocidade inicial é 10 metros por segundo, o ângulo 9 graus. A pista antes do salto é aproximadamente plana e a encosta tem uma inclinação de 11,3 graus. A figura 1 mostra um pré-salto no qual o esquiador desce no início da encosta. A figura 2 mostra um salto que começa no momento em que o esquiador está chegando à encosta. Na figura 1, o esquiador desce aproximadamente na mesma altura em que começou o salto. Letra A. Qual é o ângulo φ entre a trajetória do esquiador e a encosta na situação da figura 1? No item B, na situação da figura 2, o esquiador desce quantos metros abaixo da altura em que começou o salto? E no item C, qual é o valor de φ? A queda maior e o maior valor de φ podem fazer o esquiador perder o equilíbrio? Então, muito bem. Nós temos aqui as duas situações, representadas na figura 1 e na figura 2. Na figura 1 nós temos o pré-salto, que o esquiador faz antes de chegar na encosta. Como a superfície na qual ele se desloca é mais ou menos plana, então a altura de partida e de chegada são a mesma. E na figura 2, ele vai ter aí uma queda significativa em relação à figura 1, pois ele salta no limiar ali do início da encosta e vai cair numa posição bem mais abaixo e ainda mais levando à inclinação dessa encosta. Então nós temos o seguinte: como ele saltou na figura 1, então ele teve um ângulo em relação à horizontal desse movimento. E quando ele descer, já que é mais ou menos a mesma altura, o ângulo desse deslocamento de chegada é o mesmo de saída. Então, qual a diferença desse ângulo para o ângulo φ da sua trajetória e da inclinação também da encosta? Então, vamos analisar isso daí. Pegando a nossa figura 1, nós temos aqui o nosso esquiador que vai promover o seu salto. Então, ele vai ter aí um certo ângulo θ em relação à horizontal, né, do seu movimento, no qual ele está se deslizando, que vai ser dado aí pelo vetor velocidade, do qual vai descrever aí esse movimento do seu salto. Então, nós temos aí uma componente y da velocidade desse salto e a componente x da velocidade desse salto. Como eu já disse antes, ao terminar o movimento de arco e chegando ao solo antes da encosta, como a altura de saída e a altura de chegada é a mesma, então o ângulo com que o vetor velocidade faz na chegada em relação à horizontal também será o mesmo. Então, nós vamos ter aí a componente y da velocidade, a componente x da velocidade, sempre na horizontal, e a y agora inverte, né, seu movimento. Antes era no sentido para cima, agora no sentido para baixo. E nós temos aí o nosso vetor velocidade. Como a velocidade de chegada e de partida é a mesma, então o ângulo de chegada também vai ser o mesmo que o ângulo de partida em relação à nossa horizontal. Nós temos aqui também o ângulo em relação à encosta, que é o nosso ângulo alfa, vamos chamar de alfa, em relação ao plano horizontal. Então, qual é a diferença φ entre o ângulo da chegada do movimento do esquiador e o ângulo da encosta, porque ele chega bem ali no limiar da encosta? Aí simplesmente a gente faz o quê? Faz uma subtração, né? Que o nosso θ menos o nosso alfa vai dar o nosso φ. Então, nós temos aí os valores dos dois ângulos, dado ali no enunciado, que é o ângulo
da encosta, 11,3 graus, menos o ângulo do salto do esquiador, que é de 9 graus. Então, a diferença entre o ângulo de chegada do movimento do esquiador e o ângulo de inclinação da encosta vai dar 2,3 graus. Na nossa letra B, ele pede o seguinte: na situação da figura 2, o esquiador desce quantos metros abaixo da altura em que começou o salto? Nessa nossa situação, a gente tem que ele vai começar a dar o salto ali na bordinha da encosta e, obviamente, conforme o seu movimento oblíquo vai se desenrolando, ele vai se deslocando para a horizontal. Só que a encosta vai descendo, né? Começando a analisar aqui os vetores atuantes no início do movimento do nosso esquiador, nós temos aqui o deslocamento que ele vai sofrer a partir do ponto de saída, que vai ser o comprimento da encosta, mas a gente quer a altura, né? Mas a gente vai ter que aqui usar aqui o deslocamento da encosta, que vai nos ajudar a descobrir quanto ele desceu em relação à horizontal. Nós temos aqui a inclinação em relação à horizontal da nossa encosta, que a gente já sabe que é 11,3 graus. A gente tem o deslocamento no eixo Y, que é justamente esse valor que a gente quer. Então, já que se você ver aqui o comprimento da encosta, que vai do ponto de saída até o ponto de chegada do salto do nosso esquiador, vai ser justamente a hipotenusa do triângulo que vai se formar aqui com os vetores de deslocamento. E o que a gente quer é esse y, que nada mais é, como ele é o cateto oposto desse triângulo, né, em relação à nossa hipotenusa d e o ângulo φ, então vai ser menos d seno de alfa. Menos porque a gente está considerando o sentido para cima em y como sendo o sentido positivo. Então, no sentido oposto, vai ser negativo. A gente tem o ângulo de salto, que é o mesmo, né, para as duas situações. Então, nós temos aí o nosso vetor velocidade vai ter um ângulo de 9 graus em relação à horizontal. Então, obviamente, nós vamos ter aí uma componente y da velocidade, uma componente x da velocidade. E nós também temos o deslocamento horizontal, que vai ser dado, né, como já y vai ser d seno de alfa, nosso x vai ser d cosseno de alfa. Então, na horizontal, nós temos, né, como a gente sabe lá na independência dos movimentos, né, entre os eixos, o deslocamento em x é um movimento uniforme. Então, o deslocamento descrito em x é a nossa função horária aí do espaço, cuja posição inicial, que é a posição de partida lá do esquiador, a gente vai considerar como sendo zero. Então, o nosso x ali, que vai descrever a distância horizontal percorrida pelo esquiador, vai ser o nosso d cosseno de alfa. Então, substitui ali e substitui também a nossa velocidade no eixo x, que está ali em vermelho, que é o nosso módulo de v cosseno de θ, né? Que ali é em relação à velocidade, que é dada ali pelo cateto adjacente em relação ao ângulo θ0, né? Que é em relação ao nosso deslocamento, considerando a velocidade do objeto. Para que a gente vai fazer isso aqui em x? Porque a gente vai montar uma equação que descreve o tempo necessário para que esse deslocamento ocorra. E como esse deslocamento está acontecendo tanto em x e em y, né, e ele ocorre ao mesmo tempo, então o tempo em que o esquiador vai levar para percorrer o deslocamento horizontal vai ser o mesmo para ele também percorrer o deslocamento vertical, tanto em x quanto em y. Então, esse t é o mesmo para o movimento em x quanto para o movimento
em y. Então, a gente tem que aqui no movimento horizontal, o nosso tempo vai ser dado por d cosseno de alfa sobre v cosseno de θ. Lembrando que esse d é o comprimento ali da nossa encosta. Analisando o movimento em y, a gente vai ter o seguinte, né, que é onde a gente quer, porque a gente vai ter muitas variáveis para poder eliminar, e uma delas é o tempo. Então, nós já temos ali uma equação que já nos permite eliminar o tempo na equação do movimento em y, que como é um movimento acelerado, porque você tem a aceleração de queda, então nós temos aí para descrevê-lo a função horária do movimento acelerado. O nosso y inicial, como a gente já pode eliminá-lo, vai ser considerado como sendo a nossa posição inicial. Então, esse y aí é o que a gente quer descobrir. Porém, ele vai depender de muitas variáveis aí, e nós temos que eliminar todas elas ou descobrir seus valores. Uma delas é o deslocamento, o nosso d ali, que é o valor do deslocamento em relação à encosta. Então, substituindo esse y pelo seu valor ali que a gente quer descobrir, que é o menos d seno de alfa, substituindo também ali a nossa velocidade em y, que é quem v seno de θ, e a nossa aceleração é a da gravidade, g, então nós temos a equação descrita dessa forma aqui. Então, nós temos ali o nosso d seno de alfa, v seno de θ, vezes o tempo mais 1 meio de gt quadrado. O tempo, como ele é o mesmo para os dois movimentos, né, tanto para em y quanto para em x, a gente pode substituir ali pelo nosso t descrito ali na função horária no deslocamento horizontal. Então, nossa equação vai ficar com essa cara aqui. Onde tem t, eu substituí por d cosseno de alfa sobre v cosseno de θ. A gente já pode eliminar aqui termos que são semelhantes, como o módulo da nossa velocidade. A gente pode rearranjar essa equação para ficar dessa forma aqui. O que foi que eu fiz aqui, né? Se você pegar ali, acompanhando aqui a equação, né, da esquerda para a direita, você tem menos d seno de alfa igual a d cosseno de alfa e tangente de θ. Porque se você olhar ali, ó, logo acima, você tem seno de θ sobre cosseno de θ. Então, seno sobre cosseno, tangente. Aí, no segundo termo, você tem 1 meio de g. Aí, dentro da potência, você vai ficar com 1d quadrado, cosseno quadrado, 1v quadrado e um cosseno de θ quadrado, lá no denominador. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar aqui os d's semelhantes. Se você olhar aqui, tem termos que tem d e tem termos que tem d quadrado. Então, eu vou juntar aqui os termos que tem d, colocando aqui no lado esquerdo da equação e deixando o resto no lado direito, né, que era o segundo termo lá da nossa equação. Então, veja que a gente tem dois termos do lado esquerdo com d. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Colocando ele em evidência, né, você tem ali, do lado esquerdo, d, aí, abre parênteses, menos seno de alfa, menos cosseno de alfa, tangente de θ, fecha parênteses. Do outro lado, a gente tem 1 meio de g d quadrado, cosseno quadrado de alfa, sobre v quadrado, cosseno quadrado de θ. Então, veja que eu tenho, de um lado da equação, um d, e do outro eu tenho um d quadrado, ou seja, um d vezes d. Então, a gente pode eliminar um desses d com o d do lado esquerdo da equação, deixando somente a equação com a variável d, sem mais nenhuma outra espalhafatosice com ela. Aí, como só tenho somente esse d, a gente isola ele em um dos lados da igualdade. E a equação fica com essa cara aí, né? Passei todos os termos
para o outro lado da igualdade, deixando somente o nosso D sozinho. E se você olhar bem, eu tenho todos esses valores. Eu tenho alfa, eu tenho θ, eu tenho a velocidade e eu tenho o g. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é substituir os valores dessas variáveis. Então, eu tenho seno de alfa, que é 11,3 graus, cosseno de alfa, de novo, que é 11,3 graus, tangente de θ, θ é 9, a velocidade, que é velocidade inicial, né, que é o nosso 10 metros por segundo, que é dado no enunciado, cosseno quadrado de θ, que é 9 graus. No denominador temos g, que aí, né, como a gente, lembrando, né, do nosso referencial, em y para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, nós temos ali menos 9,8. Cosseno quadrado de alfa, que é 11,3. Então, jogando isso na calculadora e resolvendo tudo, a gente sabe aqui que o deslocamento da descida do nosso plano íngreme aqui é 7,27 graus. Então, esse deslocamento aqui é na inclinação da encosta, não é a descida, né? O deslocamento em Y, de fato, né? É o quanto ele andou em relação à encosta. Mas o quanto ele desceu em relação à horizontal? Aí você pega o nosso Y, que é ali o nosso cateto oposto. Então, vai ser dado por d seno de alfa. E simplesmente substitui os valores. O d que você acabou de encontrar e resolve o seno de alfa, que é 11,3 graus. Então, a gente vai descobrir que ele desceu aí 1,42 metros, ou 1 metro e 42 centímetros. Desceu bem pouquinho, né? Não desceu tanto assim, não. Essa questão ela é trabalhosazinha, viu? Na letra C, a gente aqui vai agora descrever qual é o valor de φ, né, em relação a essa situação agora da figura 2. Qual é esse valor de φ na queda? Então, nós temos o seguinte. Nós temos aí o deslocamento na descida da nossa encosta, né, do nosso esquiador, que foi de 1,42 m. O ângulo alfa de inclinação da nossa encosta, que é 11,3 graus. E nós vamos descrever agora a posição final do nosso esquiador no término desse salto, né? Que ele vai chegar ali no final do nosso vetor ali D. Então, quando ele atingir o solo, ele vai atingir com uma velocidade horizontal Vx, uma vertical Vy e certamente o módulo da velocidade em relação a essas duas componentes. Então, isso vai haver aqui uma inclinação em relação a essa queda, né? Esse impacto no chão. E aí a diferença entre esses ângulos, né, tanto o nosso alfa ali da inclinação quanto o ângulo de chegada do nosso esquiador, a diferença entre esses dois vai ser aí o nosso ângulo φ. Mas para isso, a gente tem que descobrir que ângulo θ é esse, pois como a posição de saída do movimento oblíquo do nosso esquiador não é a mesma de chegada, né? Tem 1,43 metros de diferença, 1,42 na verdade, metros de diferença. Então, obviamente, o ângulo com que o esquiador vai bater no chão vai ser diferente com o ângulo com o qual ele saltou, né? Que foi de 11,3 graus. Então, pegando aqui o nosso deslocamento horizontal, na verdade, a nossa velocidade em relação à horizontal,
Como ela é constante, então ela vai ser simplesmente dada por V cosseno de θ. Então, essa velocidade, como ela é a mesma, então ela tem o mesmo valor da velocidade inicial do salto do camarada. Então, a gente pode usar o nosso cosseno de θ lá da posição inicial dele, que é de 9 graus. E nós já sabemos qual é a velocidade inicial do salto, que é de 10 metros por segundo. Então, a gente substitui. A velocidade no movimento horizontal do nosso esquiador é de 9,877 metros por segundo. Então, o tempo gasto, né? Lembra lá da nossa equação lá na letra B, que é essa aqui? Bom, agora a gente pode usá-la novamente para saber qual é o tempo gasto para esse salto ser realizado. Basta a gente simplesmente substituir os valores. Então, vai dar aí 0,722 segundos, né? Menos de um segundo. E aí, sabendo o tempo, no movimento em Y, né, na vertical, a gente pode simplesmente, para descrever a queda do nosso esquiador, descrever a função horária da velocidade. V vai ser igual a V0 menos GT, né? Menos porque a aceleração é no sentido negativo. E como nossa velocidade inicial é dada pelo seno do ângulo θ, então temos aí V igual a V0 seno de θ. Substituindo esses valores, nós vamos ter aí 10 seno de 9 graus, menos 9,8, que é a aceleração, vezes o tempo gasto, que o tempo é o mesmo para os dois eixos. Então, resolvendo os dois termos, né, que temos ali, o primeiro termo vai dar 1,564, o segundo, menos 7,76, 0,76. Resolvendo essa diferença, a velocidade em y de chegada do esquiador é de menos 5,5 metros por segundo. Esse menos é porque está no sentido negativo do eixo y. Então, nós temos aí a componente x da velocidade do esquiador na chegada, né, no final do seu salto, que é o nosso V0x ali em vermelhinho, né, ali no nosso vetor. E nós temos a componente y também desse salto. Então, se eu tenho a componente x e tenho a componente y, e eles representam aí os catetos de um triângulo retângulo formado com o módulo do vetor velocidade, então se eu aplicar o arco tangente de θ, ou tangente a menos 1 do cateto oposto sobre o adjacente, eu vou ter o ângulo de inclinação de chegada do esquiador. Basta apenas a gente substituir os valores que a gente acabou de descobrir e aplicar o arco tangente em cima deles. Aí vai dar aí um ângulo de 29,1 graus. Agora que a gente sabe o ângulo, e aí a gente sabe também o ângulo de inclinação do nosso terreno, um menos o outro, vai dar aí o ângulo de chegada do nosso esquiador, né? O ângulo com que ele vai bater no chão, que é aí uma diferença de 17,8 graus, o que não vai ser suficiente para ele ter um desequilíbrio, né? Tanto pelo deslocamento em horizontal, que é pequeno, o tempo também, então o ângulo não é tão significativo para provocar aí um desequilíbrio considerável para fazer ele sofrer uma queda. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham compreendido. E até a próxima questão, que essa ficou bastante longa. Se gostaram, curtam e compartilhem. E se inscrevam aí para o restante do pessoal aí que precisar entender ou precisa compreender como resolver esse tipo de questão. Até a próxima.